Abra sua Bíblia no livro do profeta Amós. Amós capítulo 4, versículo 12. Antigo Testamento, livro do profeta Amós, capítulo 4 e versículo 12. Por gentileza. Todas as vezes, irmãos, é para eu fazer isso aqui e eu esqueço, pastor. Mas hoje eu não vou esquecer não, o que eu lembrei. Eu quero agradecer aqui, porque todas as vezes que vocês me convidam, ou convidam minha esposa, vocês sempre nos abençoam com algum presente. A gente não vem porque vocês nos dão presente. A gente vem porque a gente ama ao Deus eterno, ama a sua obra e ama vocês. Nós somos um corpo. E tem um presente que vocês me deram, que eu guardo com muito carinho. É uma toalha, irmãos, muito bonita, escrita com a letra assim, amarelo ouro, Pastor André. Todas as vezes que eu olho para aquela toalha, eu falo assim, Senhor, eu tenho que agradecer. E muitas vezes eu esqueço. Eu não sei quem foi uma das irmãs ou as irmãs que se juntaram aí, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, pastor. Viu? Todas. Deus abençoe vocês de forma abundante. Quem achou, diga amém. Deixa eu tirar esse óculos aqui, que o óculos é só para longe. Amós capítulo 4, versículo 12 diz assim: portanto assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Eu gosto dessa versão aqui, irmãos. Por isso, povo de Israel, eu os castigarei, e já que vou castigá-los, preparem-se para se encontrar com o seu Deus. Eu, o Senhor, falei. Baixe a sua cabeça, permaneça com a Bíblia na mão. Senhor, no nome de Jesus, a tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Eu me calo para ouvir a tua voz, Senhor. Eu me calo, Senhor, para ser ministrado pelo teu Espírito, pelo poder da tua palavra. Senhor, que tudo aquilo que seja contrário, dureza de coração, dúvida, ansiedade, algo que queira roubar, que queira empecilhar, que queira tirar, Pai, a nossa visão daquilo que o Senhor tem para nós, a nossa fé no Senhor, que caia por terra. Mas que nós possamos sair daqui, Pai, edificados pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra gera vida, e o teu perdão é completo, e ele sara a nossa alma. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e ministra a nossa vida para a tua glória. Amém. Quem pode dizer amém? Sente-se, por favor. Meus irmãos, quando o pastor Ricardo nos chamou para a gente compartilhar desse momento maravilhoso, a gente tem sempre uma preocupação em saber de Deus o que nós precisamos ouvir dele e automaticamente compartilhar com os nossos irmãos, com a igreja. E como a gente prega em alguns lugares, né, está sempre em seminário, a nossa mente ela é voltada para essa questão de esboço, de meditar na Bíblia Sagrada, de estar sempre separando uma palavra para você ter uma direção de Deus quando alguém te chamar. E ali a gente tem algumas palavras que o Senhor nos deu, e a gente vai esboçando e vai escrevendo, e o Espírito Santo ministrando para a gente compartilhar dessa ação do Senhor. E quando o pastor Ricardo falou comigo, eu falei, Deus, o que eu preciso ouvir? Aí veio na minha mente um monte de temas, isso, aquilo, outro. Mas aí o Espírito Santo ele veio e nos trouxe
essa passagem. Aqui, o profeta Amós, profeta de Deus, falando como aquele que Deus levantou para Israel, a nação amada do Senhor. Interessante, irmãos, que a gente olha para esse texto e a gente sempre observa nesse texto o Israel teimoso, o Israel cabeça dura, o Israel que sempre se afastava da presença de Deus, mesmo o Senhor o abençoando, o povo de Israel que sempre estava nas mesmas práticas que separavam eles do Deus eterno. Deus sempre ministrava Israel, falava com Israel, e nós vemos aqui nesse texto algo muito profundo, como toda a palavra do Senhor. Nós vemos aqui que Deus está dizendo para eles: olha, vocês precisam ter uma preparação, vocês precisam se preparar. E aqui não é apenas uma preparação, irmãos, eu vou me preparar para fazer um vestibular, não. Estou dando esse exemplo aqui, conjecturando. Mas é uma preparação contínua. Você precisa se preparar, Israel, porque você vai ter que conversar comigo. Aqui é algo, irmãos, que haveria um juízo. Algo muito sério. Mas pastor, hoje é domingo, culto da família, vamos dizer assim, né? Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela gera vida dentro da gente quando a gente abre o coração para ela. E Deus ama aquele que ensina, aquele que corrige. Deus fala com Israel aqui, e a gente observa no texto ele dando uma oportunidade. As oportunidades de Deus não são meramente oportunidades, mas são maravilhosas oportunidades. Observe isso, preste atenção. Vamos lá para trás. Israel está aqui, recebendo uma palavra de Deus através do profeta Amós, uma palavra séria, Deus estabelecendo aqui algo muito sério. Mas vamos lá para trás, voltar um pouquinho. O ser humano, ele sempre errou e é tendencioso a errar, tem essa tendência. Mas aí a gente volta lá atrás um pouco e a gente lembra da primeira queda. Um ser por nome de Lúcifer, que se rebelou contra Deus, queria ser igual a Deus, fazer o seu trono, igualar-se a Deus, e ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos que adoravam a Deus. Ele conseguiu corromper uma terça parte dos anjos que adoravam, que foram feitos também para louvor e glória de Deus, a serviço do Senhor. Preste atenção. Mas aí as pessoas, muitos aí fora, pensam que, principalmente aqueles que são ateus, está vendo? Isso é um Deus que falhou, porque houve alguma desordem através dessa queda. Eles taxam assim, eles falam assim. Mas a palavra do Senhor fala que Deus, ele é antes de tudo. O que significa isso, pastor? Se ele é antes de tudo, ele já sabia o que ia acontecer. Mas pastor, como é que ele sabia o que ia acontecer e ele permitiu? Não sei. Mas eu sei de uma coisa: todos os propósitos de Deus se cumprem. Você não entendeu? Todos os propósitos de Deus se cumprem. Lúcifer, logo depois Satanás, a serpente, conhecido também como adversário, ele caiu. Deus o fez cair às profundezas. Ele e todos aqueles que eram anjos se tornaram agora demônios. Essa é a visão que a gente crê teologicamente. Vamos lá.
Depois dessa queda, houve outra queda. Adão e Eva. Satanás entra na serpente, e a serpente seduz Eva de uma forma, e traz para ela o seguinte: olha, se você se alimentar dessa árvore que ele falou que você não pode comer, comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Persuadiu, ganhou na conversa, convenceu. Pecaram, caíram os dois. Aí continua a história. Nós vemos grandes homens como Moisés, como Abraão, como Noé, homens que foram levantados por Deus, mas que também falharam. Homens que andavam com Deus, mas que também falharam. Homens que eram cheios de Deus, mas também falharam. A Bíblia fala que Noé andava com Deus. A palavra do Senhor nos ensina que Moisés, ele falava face a face com Deus. Mas eles erraram. Em algum momento eles erraram. Mas o que acontece, irmãos, o propósito de Deus, ou os propósitos do Senhor Deus, não podem ser frustrados. Na eternidade já havia um plano perfeito. O plano melhor de Deus, a manifestação de Cristo. Cristo sempre foi Deus, sempre será Deus, e Ele é Deus. Antes de tudo Ele já era. O Pai, o Filho e o Espírito juntos, em uma pericorese, em uma comunhão, juntos, no mesmo propósito. Três pessoas distintas, mas na mesma essência divina. Jesus no ventre de Maria, mas Jesus na eternidade era o Logos, a palavra, o verbo vivo. Quando Maria, através do Espírito Santo, em seu ventre, vem gerando Jesus, ele nasce, cumpre-se todo o plano de redenção. Aonde eu quero chegar com isso? Entenda, irmãos. Israel recebeu uma palavra de Deus, um alerta de Deus. Por isso, povo de Israel, eu os castigarei. E já que vou castigar vocês, preparem-se para se encontrar com o Senhor seu Deus. Eu o falei. Irmãos, por que preparação? Para que uma preparação? A palavra do Senhor fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, 3 ao 11. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus, Ele avisou através do profeta Amós para Israel. Por que Deus deu essa alerta? Deus disse: olha, você precisa se preparar. Eu quero resumir aqui. Em primeiro lugar, quando você vai olhar o texto e o contexto, você vai ver que as mulheres não respeitavam seus maridos. As mulheres estavam se embriagando. As mulheres estavam humilhando aqueles que eram pobres e simples. Mulheres. Através do culto é que nós aprendemos também a como nos achegar a Deus. Não tinha mais culto. O povo se afastou. O povo não queria mais andar na presença de Deus, servir ao Senhor, obedecer ao Senhor. O culto agora era oferecido a ídolos. Deus sempre falava através dos profetas a respeito de arrependimento, mas o povo endurecia o coração. Você já notou isso? Deixa eu perguntar uma coisa para você, irmão, irmã. Hoje em dia está diferente. As pessoas estão como? Com seus corações diante do Senhor. Será que eles estão sensíveis ou duros?
Como a gente vem para a casa do Senhor, meus irmãos? Com um coração quebrantado, sensível, desejoso. Poxa, eu vou adorar o Senhor lá também. Eu vou ver meu irmão, eu vou orar com ele. Eu creio que Deus vai manifestar o poder dele. Ou a gente vem e começa a ficar voando. A palavra já não entra mais. Há uma dureza no coração. Por quê, irmãos? Porque o pecado faz isso. O pecado, ele cauteriza o coração. O pecado, ele cauteriza a mente. O pecado, ele não deixa você se abrir para viver uma vida com Deus livre em Cristo. Para Israel, tudo aquilo ali já estava normal. Tudo aquilo para Israel era algo normal, banal. Mas Deus jura pelo seu próprio atributo, pela sua própria essência. Tudo que vocês estão fazendo, Israel, tudo, vai ter um tempo de correção para vocês. Isso é muito sério, irmãos. Irmãos, nos púlpitos não se fala mais sobre isso. Salvação, inferno, vida eterna, muito pouco. Mas deixa eu falar uma coisa para a gente aqui, nos lembrar, porque você sabe disso, você é uma pessoa de Deus. O inferno, ele existe. O céu também. Céu é local de coisas novas, coisas maravilhosas. Aquilo que os seus olhos não viram, que seus ouvidos não ouviram, nem jamais veio o seu coração, é o que Deus tem para a gente lá. Céu é local de atividades espirituais. Céu, um local maravilhoso, estabelecido e preparado para todos aqueles que se submetem, obedecem e têm no seu coração ardentemente o desejo de estar na presença de Deus, mesmo sendo falho, pequeno, limitado, mas querendo acertar, porque almeja uma nova pátria, porque não é dessa. Mas o pecado, ele cauteriza, e ele diz, não, todo mundo está errado e você está certo. Israel já olhava só para o seu umbigo. Israel só olhava para si. Mas Deus corrige aquele que ama. Essa palavra é uma convocação de julgamento. Mas pastor, essa palavra não é literalmente para Israel? É para Israel. Agora deixa eu perguntar para você, no nome de Jesus, e você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que tem o Espírito Santo, você é um ser inteligente, é para Israel. Agora deixa eu perguntar uma coisa para ti. A salvação é apenas para Israel ou para todos aqueles que creem? Para quem? Para todos. Obedecer, se santificar, se quebrantar, era só para Israel ou para todos aqueles que creem? Então essa palavra é para a gente também. Prepara-te, ó Israel. Irmãos, não foi um profeta qualquer, não foi o pastor André que falou, mas foi o próprio Deus que usou o profeta para dizer: prepara-te, ó Israel. Alguém diz assim, você já escutou isso, eu também: o futuro pertence a Deus. Observação: na vida existem decisões preciosas que nós temos que tomá-las. Não é Deus que vai tomar por nós. Você tem que levantar de manhã e trabalhar, senão você não vai ter um soldo, um salário no final do mês. Você tem que vir para a casa do Senhor e se dedicar e buscar a Deus, ler a palavra, senão você vai cair, você vai ficar fraco. Nós ficamos fracos. Existe uma junção. Entenda uma coisa, igreja do Senhor: aquilo que é para Deus fazer, Ele sempre faz e sempre fará. Aquilo que é para nós fazer, nós temos que fazermos.
E às vezes a gente endurece o coração para isso. Irmãos, muitas pessoas estão presas ao seu passado. Aconteceu alguma coisa ruim e está lá. E o seu coração não sai daquilo, ele está preso no passado. O coração da pessoa está preso no passado. Mas não fica só aí. Às vezes o coração está preso no passado. Às vezes a minha preocupação está no presente. Eu tenho que comprar, eu tenho que vestir, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que ir para lá, é o meu sonho, eu preciso namorar, eu preciso casar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso... E esquece, literalmente, do seu futuro. Onde nós nos encaixamos isso? Lá no passado, aqui no presente e o futuro. Não, o futuro, pastor, a Deus pertence. Ele governa todas as coisas. Mas se você não disser assim: Senhor, entra na minha vida, transforma o meu ser, com certeza Jesus não vai entrar na sua vida. E com certeza você não vai para o céu. Céu é lugar de grandes surpresas. Céu é um local que Deus preparou para mim e para você. Mas nós escolhermos ir para Ele, sim ou não. Deus não força ninguém a nada. Você vai fazer isso. Nós às vezes somos assim com os nossos filhos, né? Tem que pegar pesado. Faça, vá assim. É desse jeito. Às vezes no trabalho alguém é assim com você, mas Deus não. Deus fala: obedeça. Aí você não obedece, sofre as consequências da desobediência. Deus fala: venha, você não vem, sofre as consequências porque você não foi. Irmãos, Igreja Santa do Senhor, nós precisamos buscar e se preparar. Nós precisamos literalmente colocar o nosso coração inclinado, não deixar ele embaraçado nas coisas dessa terra. Nós temos que nos projetar, temos sonhos, queremos vivê-los, queremos, mas o nosso maior sonho tem que ser estar na dependência de Cristo e um dia vê-lo. Eu não sei vocês, mas eu creio nessa linha teológica, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Respeito a sua visão, mas creio que a igreja não vai passar. Mas eu sei de uma coisa: se ela passar ou se ela não passar, a trombeta vai tocar. Ela vai tocar. Agora preste atenção numa coisa: ela vai tocar, mas o som dela é espiritual. E como eu posso discernir, entender algo do Espírito? Se eu estiver no Espírito, se eu estiver em obediência, se eu estiver em comunhão, se eu estiver em dedicação, se eu estiver plenamente aos pés do Senhor, aí eu vou escutar. Eu não sei como vai ser o som dela, mas ela vai tocar. Eu não sei de que horas ela vai tocar, mas ela vai tocar. Eu não sei quando ela vai tocar, mas ela vai tocar. Aí eu conjecturo e trago para mim e para você: prepara-te, ó Israel. É tempo de você rever os seus conceitos, de nós revermos os nossos conceitos. É tempo de nós olharmos para dentro de nós, irmãos, e dizer assim: eu não quero mais isso. Isso não é bom para mim. Eu até gosto, mas eu não quero, porque isso não edifica a minha vida, isso não glorifica o meu Deus. Aprenda uma coisa dentro de você: enquanto estiver vida bem vivida em Deus, há sempre oportunidade de perdão e misericórdia sobre nós. Enquanto estiver tiver vida de Deus sobre nós, há sempre tempo para misericórdia e perdão dele. Deixa eu perguntar para você, e analise dentro de você, que eu analiso dentro de mim. Como você está? Você tem buscado se preparar? Você tem buscado
andar em fidelidade com Deus? Você tem buscado viver uma vida de intimidade com o Senhor? Você tem buscado investir tempo diante de Deus? Ou você acha que evangelho é apenas isso? Passar a semana, escutar algum louvor, falar alguma coisa gospel e vir para a igreja no domingo e glória a Deus e aleluia? Evangelho não é isso. Evangelho é transformação de vida. Evangelho é mudança. Evangelho é renúncia. Evangelho é uma modificação de dentro para fora. Evangelho nos transforma. Olha o caráter de Pedro antes e olha o caráter de Pedro depois. A sua sombra curava. E talvez você diga assim: pastor, aquilo é Pedro, não sou eu. Não, você tem algo de Deus e pode ter algo de Deus para abençoar muitas pessoas, porque você é templo do Espírito Santo. Não é você, mas é Deus em você. Prepara-te. Prepara-te. Igreja do Senhor, olhemos para dentro de nós. Eu gostaria que, de uma forma rápida, você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, 27. Por gentileza, Hebreus capítulo 9, 27. Hebreus 9, 27. Quem achou, diga amém. Quem achou que tem uma voz aí bem bonita, leia bem alto. Eu vou lhe pedir com todo carinho. Leia de novo, por favor. Por gentileza. Enquanto há vida, há tempo de se arrepender. Enquanto há vida, há tempo de restauração. Enquanto há vida, há tempo de fazer, viver nova todas as coisas. Enquanto há vida, há um tempo para nós vivermos algo novo de Deus. Porque depois que morre, segue-se o juízo. Pastor, segue-se o juízo. Uma vez eu estava preocupado, eu trabalhava em São Paulo, e eu sentei na hora do almoço e eu fui almoçar depois de todo mundo, porque eu ia largar mais tarde. Eu trabalhava numa empresa que fazia alimentações para aviação aérea, como a Alitalia, Suissé, VASP, Varig da época, TAM, Gol. E eu sentei ali, trabalhava numa confeitaria, eu sentei e fiquei conversando com Deus. Mas eu saí de lá de dentro da sessão, onde a gente montava as sobremesas, com uma pergunta aqui dentro que eu já sabia a resposta. E eu conversando com Deus, eu falava assim: Senhor, mas e morrendo? Como vai ser? E a pessoa quando morre, Senhor, eu sabia que a resposta estava aqui, mas eu comecei a conversar com o Espírito Santo. E eu sentei lá fora depois do meu almoço, e eu escutei o Espírito Santo falar de uma forma muito santa e misericordiosa comigo. Depois da morte, segue-se o juízo. Eu parei e fiquei olhando para um lado, para o outro. Isso é muito pessoal, irmãos. E não tinha ninguém, humanamente falando, mas o Espírito Santo estava ali. Queridos, é tempo de você, é tempo de nós buscarmos transformação, arrependimento, mudança, porque Deus, Ele tem pressa de agir na nossa vida. Talvez você veio aqui nessa noite para ouvir outra palavra.
Mas quando nós recebemos a palavra e guardamos ela no nosso coração, aqui eu vou ler para você, acontece isso. Escute bem. Quando nós cremos na palavra e guardamos ela no nosso coração, diz isso aqui. João capítulo 11, versículo 25 e 26, diz assim. João capítulo 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você não entendeu? Disse-lhe Jesus. Quem disse, irmãos? Quem disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Precisamos entender que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, por uma ótica humana. Nós vivemos em um mundo humano, mas como pessoas espirituais, aguardando ardentemente a volta do nosso Deus, o toque da trombeta, crendo que vamos ressuscitar com Ele. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas a sua igreja será arrebatada. Oh, irmãos, se a gente pudesse entender na nossa alma, dentro do nosso espírito, isso, irmãos, era um renovar a cada instante. Mas muitas vezes a gente se acomoda e a gente só quer ouvir: receba, porque Deus está aqui, receba. Só que receber é muito bom, só que nós precisamos entender que Deus quer que homens e mulheres sejam pessoas que o adoram em fidelidade, adoram a Ele em compromisso, adoram a Ele porque o amam, adora a Ele não por um momento, mas quer um momento e uma eternidade. Como você está diante de Deus? Responda para você, já estou terminando. Como você, como igreja, está diante de Deus? Como está o seu coração? Como está a sua vida com Jesus? Você tem valorizado o Deus que te escolheu? Nós temos construído uma vida alicerçada no Senhor. Quem é o Espírito Santo para você? É apenas uma força ativa? Ou o Espírito Santo é para você o próprio Espírito de Deus, que geme na presença do Pai por você e por mim com gemidos inexprimíveis? Não existe outro caminho, irmãos. Sem arrependimento, nós não veremos o nosso Salvador. Hoje é noite, que em pouco tempo eu vim aqui compartilhar com você dessa palavra, mas te dizer, é tempo de você se arrepender. É tempo de nós nos arrependermos e seguirmos na direção do Senhor. Eu convido você a ficar de pé, mais uma vez. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando a criança ela é pequenininha e o pai dela está embaixo, ela está aqui em cima e o pai está embaixo. Aí o pai fala assim: pula, filha, pula, filho.
Aí ela vem, corre, para aqui. Aí fala, pulo não, papai. E o pai fala, pula, pula que o papai te pega. Aí ela vai até lá atrás, ela corre, pula e pega ali. Esses dias eu peguei a Julinha, ela me abraçou, bem gostoso. Aí me deu um cheiro. Aí falou, papai. Sem Jesus, você não está seguro. Cuidado. Sem Jesus, seu casamento não está seguro. Cuidado. Sem Jesus, teu ministério não está seguro. Cuidado. Sem Jesus, o que você quer conquistar não vai dar certo. Sem Jesus, os teus projetos, os teus sonhos vão ser frustrados. Mas se Jesus estiver presente, você pode passar pelo vale. Você pode passar por situações difíceis, e eu conjecturo, cova de leões, fornalha. Ele vai estar com você. Ele quer cuidar de você. Ele quer que você entregue a sua vida para Ele. Ele quer que você aprenda com Israel. Prepara-te, ó Israel. Eu te amo, Israel. Eu sempre cuidei de você, sempre guardei você, sempre te abençoei, te corrigi quando era para corrigir, mas eu te amo. Eu dei minha vida por você. Por que você endurece seu coração para mim? Eu te amo. Eu te amei primeiro. Eu tenho uma eternidade para você. Por que você tem endurecido seu coração para mim? Porque você está dentro da minha casa e o coração duro para mim? Eu te amo. E quero restaurar a sua vida. Pois eu te amo, sou o teu Senhor e quero que você tenha uma eternidade comigo. E antes que essa eternidade não chegue, que você viva a vida plena aqui na terra. Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você está passando pelo quê? O que é que você está vivendo? O que é que você está vivendo? Desobediência é tempo de você mudar. Dureza de coração é tempo de você se sujeitar a Deus. Incredulidade é tempo de você abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo entrar na sua vida e encher você da presença dEle. Qual o vale que você está passando? Você está pensando que Deus não tem poder e é soberano sobre tudo e todos, não? Você está comparando Satanás junto com Deus, né? Nós estamos diante do grande Yahvé. Tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Seu nome é Jesus.